no ar mais um Elo é o Elo, comigo, Deise Maranata. Nesse mês tão importante, o Setembro Amarelo, nosso olhar se volta para a prevenção do suicídio e a valorização da vida. Esse é um tema que precisa ser tratado com responsabilidade, sensibilidade e, acima de tudo, com empatia. Falar sobre saúde mental é fundamental para quebrar tabus, acolher e salvar vidas. Eu recebo Bruno Moraes da Silva, coordenador do Comitê Estadual de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio do Rio Grande do Sul. O comitê é uma instância que reúne diferentes setores para pensar políticas públicas, estratégias de prevenção e ações de conscientização em todo o estado. O Bruno está à frente dessa articulação, trazendo um olhar importante sobre como sociedade civil, instituições e governo podem atuar juntos para reduzir os índices de suicídio e promover a vida. Bem-vindo, Bruno! Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade também de falar sobre esse assunto tão importante, que é a promoção da vida e prevenção do suicídio. Bruno, conta pra gente como funciona o Comitê Estadual. Primeiro é importante a gente explicar um pouquinho de por que o estado do Rio Grande do Sul, resolveu criar um comitê de promoção da vida e prevenção do suicídio. Historicamente, o Rio Grande do Sul sempre apresentou altas taxas de suicídio, comparado a outros estados brasileiros. Por exemplo, o Brasil tem uma taxa de suicídio de 8 para 100 mil habitantes. E o Rio Grande do Sul sempre fica ali entre 14 e 15 por 100 mil habitantes, quase o dobro da taxa nacional. E todo mundo quer saber, por que o Rio Grande do Sul tem essas taxas tão altas, Eu queria ter essa explicação também, falar aqui, que a gente gostaria de ter esse remédio para solucionar. Mas, infelizmente, a gente não tem uma explicação, São umas causas multifatoriais que a gente fala. Tem a questão social, tem questão econômica, tem uma questão cultural também, às vezes, do próprio gaúcho, não querer falar sobre sentimentos, não querer falar quando está sofrendo. E a gente sabe que quando a gente fala sobre saúde mental, o nosso corpo é como se fosse um copo d'água. Ele vai enchendo e uma hora transborda, E o que é esse transbordar? É uma ansiedade, é uma depressão. Então, por isso, a gente sempre teve esse estigma, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, sobre buscar ajuda quando a gente está em sofrimento mental. Então, isso ajuda a explicar um pouquinho de por que os números aqui no estado são tão altos quando a gente fala sobre suicídio. Então, por isso, desde 2016, então que a gente está fazendo 10 anos, o Estado do Rio Grande do Sul quis instituir esse Comitê Estadual de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio. Ele é um comitê intersetorial, ou seja, participa da Secretaria da Saúde, Secretaria da Segurança, Secretaria da Educação, Sociedade Civil, universidades, para que todos esses atores a gente consiga pensar junto em ações e estratégias para que a gente consiga diminuir e impactar esses números no Estado. Então, ele tem uma participação intersetorial e o nosso principal objetivo, o principal objetivo desse comitê é capacitar profissionais de todas as áreas para a gente conseguir falar sobre suicídio e trabalhar sobre promoção da vida. Então, a gente faz capacitações para profissionais da saúde, capacitações para profissionais de segurança, a gente cria materiais e campanhas para que a gente consiga divulgar e conscientizar a população sobre esse tema. Tanto a população em geral, quanto os profissionais também sobre como acolher uma pessoa que está em sofrimento, sobre como ter empatia, sobre como fazer um acolhimento que a gente consiga ouvir essa pessoa que está em sofrimento e prevenir que ela resolva ter uma tentativa de suicídio ou uma ideação de suicídio. Então, por isso, o comitê foi criado muito para isso, para a gente conseguir apoiar esses profissionais para acolher esses usuários e usuárias que estão em sofrimento. E também para criar campanhas que a gente consiga cada vez mais falar sobre esse tema aqui no estado do Rio Grande do Sul. E também um dos objetivos desse comitê é que a gente consiga instituir comitês regionais também, ou seja, que a gente consiga chegar nos territórios, que a gente consiga instituir que os municípios consigam copiar, ter essa mesmo plano que o estado teve de instituir seus próprios comitês também e conversar sobre sua população local, sobre promoção da vida e prevenção do suicídio. Quais avanços o Estado já conquistou nos últimos anos nesse tema e quais ainda são os maiores desafios? Quando a gente fala sobre suicídio, a gente tem dois perfis. A gente tem as pessoas que cometem tentativa de suicídio, mas não chegaram ao óbito, e a gente tem um óbito por suicídio, que é o suicídio consumado. Hoje, qual que é o perfil do estado do Rio Grande do Sul?
A gente tem mais mulheres tentando suicídio, cometem mais tentativa de suicídio, mas mais homens morrendo por suicídio. Ou seja, muito por conta da letalidade que os homens escolhem, né, quando cometem uma tentativa de suicídio. E a gente também, um público bem importante que a gente está percebendo o aumento de tentativa de suicídio é o público jovem, de 10 a 19 anos. Gente, então, que tristeza. Adolescentes que estão na escola, né, jovens que estão entrando na universidade, cada vez mais os números mostram esse aumento da tentativa de suicídio desse público jovem. Então a gente tem, eu falei aqui 3 perfis, né, de população quando a gente fala sobre suicídio. E o Estado conseguiu muito avançar isso, em criar campanhas, estratégias direcionadas para cada público. Porque a ação que eu vou fazer para um homem, a ação que eu vou fazer para uma mulher é diferente, né? Eu tenho que falar. A ação que eu vou fazer para um público jovem é diferente também. Então, tem que falar a linguagem desse público que a gente tem como público-alvo. Então, o comitê, o Estado conseguiu avançar muito isso, em fazer campanhas direcionadas para esses públicos que estão mostrando os maiores números de taxa de tentativa e de óbito por suicídio. E com essas campanhas, a gente conseguiu falar sobre saúde mental. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse mês de Setembro Amarelo para a gente tentar quebrar o estigma das pessoas que estão em sofrimento, né? Muitas pessoas acham que saúde mental ou sofrimento mental é mimimi, né? Infelizmente, a gente ainda ouve isso. Que é bobagem, né? Que esse sofrimento... E o pior é que às vezes esses comentários vêm de pessoas assim, graduadas, pós-graduadas, pessoas que têm conhecimento, não são pessoas totalmente leigas, né? Essa semana eu ouvi de uma pessoa, né, pós-graduada na 2ª faculdade. Eu sempre pensei que era mimimi, mas Sim. Aí quando eu vi o meu esposo tendo, né, uma crise de pânico, eu disse, não, gente, isso aqui é sério, ele tá em sofrimento mesmo, né? E sofrimento mental, saúde mental é democrático. Ele atinge todos os públicos, todas as faixas etárias e todos os sexos, né? Então é algo que está presente em toda a população, né? Por isso a importância da gente quebrar esse estigma de falar explicitamente que saúde mental, sofrimento mental não é mimimi. Então o Estado conseguiu avançar muito nisso, de orientar e conscientizar a população a buscar ajuda quando está em sofrimento, né? E o que é esse buscar ajuda? Né? É desde conversar com um colega, com um amigo, uma amiga, com um familiar, falar o que está sentindo, desabafar, compartilhar, buscar uma ajuda profissional, ir na unidade de saúde mais próxima da sua casa, falar com ali quem está nesse espaço da unidade de saúde, falar o que está sentindo, e também conscientizar a gente a olhar aquelas pessoas que estão na nossa volta e que a gente percebe que mudou o comportamento, né, que está mais quieto, mais quieta, está sem motivação para sair, antes não era assim, e fala frases como, não tenho mais vontade de viver, tenho vontade de fugir. A gente tem empatia, se colocar no lugar dessa pessoa e perguntar, tá tudo bem contigo? Né? Tu quer desabafar? Quer compartilhar? Tem essa sensibilidade, né, Bruno, de ver que o teu colega de trabalho tá mais triste, tá mais quieto, tá abatido. Senta do lado dele, Exato. Vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um chazinho, vamos conversar um pouco, né? Isso a gente precisa estar atento. É que não é fácil, né? No meio da nossa correria do dia a dia, né? Do turbilhão de muitas atividades, às vezes a gente passa despercebido, às vezes até um colega, né, que tá precisando de ajuda, mas fica o alerta pra gente ficar mais atento. E escutar essa pessoa sem julgamentos, né? É escutar, colocar ali a gente fala empatia, né? Que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, ouvir sem julgamentos, sem preconceito, né? Mas acolher o que a pessoa está trazendo também, né? Então, acho que a gente no Estado, e com a campanha do Setembro Amarelo, né, que agora está cada vez mais presente no espaço, a gente conseguiu evoluir sobre falar sobre esse tema. Não sei se tu lembra, antes tinha um tabu, né, que a gente não podia falar sobre suicídio, né, que a gente não podia falar sobre sofrimento mental, que tinha uma ideia assim que a gente ia incentivar as pessoas, né? Só que ao contrário, hoje a gente evoluiu para perceber que a gente pode falar sobre esse tema sim, do jeito que a gente está falando aqui hoje, né? Com responsabilidade e focando na promoção da vida e na busca de ajuda, né? Então, a gente conseguiu evoluir muito nesse campo de saúde mental sobre isso, né? As orientações que a gente está falando, trazendo para a população e da importância de conscientizar essas pessoas que estão em sofrimento a buscar ajuda, né? Conversar com alguém, né? Antes que
cometa, antes que tenha uma ideação suicida, por exemplo, uma tentativa de suicídio. Então a gente tem avançado muito nesse campo de trazer um convite para a população e para todos os profissionais falarem sobre esse tema, né? E quando a gente fala sobre promoção da vida, prevenção do suicídio, saúde mental, tem que ficar bem claro que não é algo somente da saúde, né? Não é somente a Secretaria de Saúde que vai pensar sobre esse tema. A gente só vai ter força se a gente conseguir unir outros atores também. Quando eu falo unir outros atores, Secretaria da Educação, por exemplo. Conversar, né, com as crianças na Uhum. escola de uma maneira lúdica, de uma maneira leve, né? Exato. Trazer esse tema de saúde mental, de valorização escolas, da vida, né? A gente pode para as crianças, né, nisso, participe, faça atividade física, brinquem, né? A gente conversava sobre isso em um outro programa, da necessidade da criança brincar e viver a sua infância com leveza, com alegria. E o que acontece é que isso força a criança a lidar com coisas que ela não está preparada, né? E isso não é uma coisa que vai acontecer só naquele momento, né? Ela vai ter efeitos no futuro. Então, na juventude, na vida adulta, isso vai continuar fazendo falta porque ela não teve oportunidade de experienciar isso quando ela era criança, né? Então, por isso que é tão importante essa fase do brincar, do imaginar, do sonhar, do fantasiar na infância, assim, né? Porque é uma preparação para o mundo. E essas lógicas não vão só por conta, né, do que está muito forte no vídeo do Felca, que foi a sexualização, mas também esse pensamento que é muito do sucesso, do dinheiro, de que eu tenho que alcançar lugares que é de destaque, né? Então isso são vários traços desse processo de adultização, né? E que a gente precisa tomar cuidado, porque isso vai fazer com que gere ansiedade, vai fazer com que a criança comece a pensar numa questão de que o mundo depende dela, né? Então de que as situações que estão acontecendo depende de mim. Depende de mim para que minha mãe não fique doente, para que tal coisa não ocorra. Então, são vários processos que vão sendo colocados nessa criança de que não é para ela lidar naquele momento, né? Isso também vai acontecendo para o jovem, né? Então, assim, daqui a pouco vai se causando um certo retraimento, né? Em que cada vez mais essa criança, esse jovem, vai se fechando num próprio mundo, né? Ou encontra, né, na internet ou nas redes sociais um mundo que ela pode estar colocando para fora aquilo que ela não conseguiu viver na infância, né, ou na juventude. Então, a gente precisa entender que não é para a gente nem demonizar, nem criar, vamos dizer assim, um pânico social, porque senão a gente não consegue pensar em intervenções para isso, né? Mas que essa questão da adultização, ela é um processo que está aí no mundo e que a gente precisa combater ela, né? Mas combater ela entendendo como que ela está funcionando hoje e como que ela já funcionou em outros momentos. Porque é isso, a gente precisa entender de que a criança, né, não é uma questão só de sexualização, né? Mas quando a gente fala de adultização, é pegar o que é do mundo adulto, do que nós, né, somos, do que nós adultos temos que fazer e jogar isso para uma criança, né, que tanto para uma criança ou para um adolescente, para um jovem, né, que aí no vídeo do Fel que a gente vê que é sustentar uma família, né, de que eu tenho que estar ali porque sou eu que vou dar dinheiro para que minha família sobreviva, assim. Então são muitas lógicas que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não jogue para a criança. A questão de que antigamente se comunicava bem, falava, conseguia contar, olha, na minha escola acontecia isso, olha, eu jogo tal jogo e eu me divirto muito, e do nada isso parou, assim, né? Então, são coisas que a gente precisa estar prestando atenção. Sempre quando tiver uma mudança de comportamento, a gente fica alerta. Isso. E assim, num alerta não de um certo... Tentar não usar uma lógica de controle, né? Mas assim, de tentar usar sair dessa questão de uma vigilância, de um controle, para um cuidado, né? E de perguntar, mas
aconteceu alguma coisa Se pra você você não parar gosta de... mais de ir em tal lugar, né? Você Isso. gostava tanto de conviver com tal amiguinho, ir na casa do amigo, aconteceu alguma coisa, a gente ficar atento também Sim, nisso, questão né? de alimentação, sono, né? Comia bem, agora parou. Ou tá em certos momentos do dia, tá tendo uma certa compulsão alimentar, onde tá comendo muito, assim. O sono, tá dormindo, se tá dormindo pouco, ou se tá dormindo muito, e aí acorda cansado. Regressões de certos comportamentos, então, assim, xixi na cama, se é criança que já tinha parado de usar a chupeta, o bico, a mamadeira, querer usar de novo. Era uma criança que já não pedia tanto colo e tá querendo muito colo, assim, né? Então, assim, entender que sim, é bonitinho a coisa do colo, mas por que que agora tá tendo essa questão, assim? Então, a gente começar a perceber esse tipo de coisa. E também sintomas que a gente não pode deixar de perceber de por que que tá tendo muita, talvez, dor de cabeça, ou dor no estômago, certos Sintomas físicos sintomas também. físicos também, assim, porque o que a gente tem que entender é que a gente não tem que sanar o sintoma em si, mas que o sintoma, ele pode estar contando uma coisa que é só a pontinha do iceberg, né? E aí, a gente poder aprofundar sobre isso, né? É que o corpo, ele tá dizendo algo. Não é só um comportamento, é como, né? Se a gente for ver até isso, assim, criança que antes era mais efusiva, peito aberto, fazia coisas que começam a se retrair, questão corporal, então são sempre assim, a gente está tomando cuidado, né? Isso é uma coisa de você estar percebendo como que tá essa criança, como que tá esse jovem, assim, né? É perceber também ele, isso é uma forma de cuidado, né? E que eu mostro que é um cuidado, sempre com muito afeto, assim. Se você falando com muito afeto, você vai conseguir abrir esse diálogo com a criança e com o adolescente. Por mais que no adolescente tenha essa dificuldade, né? Porque está passando por esse processo, que é um processo de crise, de transformação, falando com afeto dá pra gente abrir esse diálogo. E o que os números mostram pra gente hoje, né? Esse aumento da tentativa de suicídio desse público jovem. Isso né? é Então, muito triste, né? Então, todos esses profissionais, né, que estão em contato direto com esses jovens, de ter esse olhar, né, de tentar fazer estratégias de ações de saúde mental, fazer rodas de conversa, grupos nas escolas, né, trazer esse tema de saúde mental para as disciplinas também, que a gente consiga conscientizar esses profissionais, esses jovens sobre a importância de falar sobre saúde mental. Somente assim, né, a gente vai conseguir impactar esses números que os sistemas estão nos trazendo sobre esse aumento de tentativa de suicídio entre os jovens, né? Somente com união da força desses jovens, dos pais, dos responsáveis, né? A gente vai conseguir impactar É um nisso. trabalho de muitas mãos, né, Bruno? Muitas mãos. Mas tu falaste, a gente fica muito feliz dos avanços, né, que a gente está tendo já ao longo dos anos, mas e qual seria, assim, o principal desafio que tu pensa assim, não, isso aqui a gente ainda vai ter que trabalhar, vamos ter que focar nesse aspecto para a gente poder avançar? Hoje a gente conseguiu avançar muito nos dispositivos, nos serviços de saúde mental que a gente tem nos territórios, né? A gente conseguiu fazer com que a atenção primária em saúde, a atenção básica, ou seja, aquele posto de saúde que está no bairro, consiga acolher as demandas de saúde mental também. A gente tem que avançar ainda nas capacitações dos profissionais para que eles consigam acolher com qualidade essas pessoas que estão em sofrimento, né? A gente ainda tem que quebrar um pouquinho esse tabu e esse estigma de não falar sobre saúde mental, não falar sobre sofrimento mental. A gente tem que avançar ainda em orientar a população a buscar ajuda, né? E a gente tem que avançar num tópico que é principal, que é a união de forças, né? Como eu estava falando aqui, de unir Secretaria da Saúde, unir profissionais da saúde, da assistência social, da segurança, da comunicação, que a gente consiga trazer esse tema assim, para a roda, como a gente costuma dizer, e não somente no Setembro Amarelo, né? O Setembro nos ajudou muito a falar sobre esse tema, ajudou muito para que a população tenha conscientização, né, e tenha orientações, né, sobre essa temática, mas que a gente consiga falar sobre esse tema nos 12 meses do ano. Né? Esse é um desafio, né? Quem está em sofrimento não fica em sofrimento somente em setembro, né? Então a gente tem que avançar para que a gente consiga trazer cada vez mais essa temática durante o ano inteiro, né? Que a gente consiga fazer
campanhas, que a gente consiga unir força, que a gente consiga enraizar esse tema na população, além do Setembro Amarelo, né? Volto a repetir, Setembro Amarelo, essa campanha nos ajudou a falar muito, né? A gente tem que aproveitar esse mês como se fosse um convite para a gente conscientizar e sensibilizar as pessoas sobre esse tema, só que fica um convite a mais a gente conseguir avançar também nos outros meses do ano sobre esse tema, né? E sobre como acolher quem está em sofrimento mental, sobre como acolher esse homem que está em sofrimento mental e na busca ajuda, né? Como é difícil fazer os homens procurarem ajuda, né? É difícil ir no médico, né, do cardiologista, fazer o check-up. Imagina cuidar de saúde mental, é um desafio, né? Homem vai no serviço de saúde quando ele é criança, porque daí são os pais responsáveis que levam. Durante a adolescência, a vida adulta tem um vácuo, não procura ajuda. Depois, quando está mais idoso, volta a procurar. Né? Então, a gente tem que pensar em estratégias, né? Aproveitar esse mês, essa campanha, de como trazer esse homem também, esse adolescente, né? Para o serviço de saúde, né? Como fazer esse homem falar quando está em sofrimento, né? Como conscientizar esse homem que isso não é frescura, né? Então, a gente tem que... Esses são os avanços principais, né? A gente sabe... que a gente precisa trabalhar. O sexo feminino, né? Pessoas do sexo feminino buscam mais ajuda, né? Quando estão com alguma dor, quando estão em sofrimento. Já o homem não, né? O homem não fala, o homem não gosta de falar sobre sua saúde, principalmente quando a gente fala de saúde mental, né? Então, a gente tem que tentar trazer esse homem, né? Para os nossos serviços de saúde e de sensibilizá-los a falar sobre esse tema de saúde mental também. A gente agora vai para um breve intervalo e já voltamos. Continua conosco. Pra saber de tudo, ela é o elo. Pra saber de tudo, ela é o elo. Voltamos do intervalo e vamos continuar então o nosso bate-papo com o Bruno. A gente sabe que falar sobre suicídio exige muito cuidado. A gente já falou um pouquinho sobre as campanhas, que o Setembro Amarelo ajuda bastante. Mas teria alguma coisa que a população, então, eu lá na minha casa, no meu bairro, alguma ação que nós, enquanto indivíduos, cidadãos, que queremos contribuir nessa causa, pudéssemos fazer? Sim, a gente conseguiu, né? Nós, a população, todo mundo é um promotor de saúde mental, né? E desde os pequenos passos e pequenos gestos, assim, pequenas ações, como a gente estava falando, né? De ter uma escuta acolhedora com um vizinho, uma vizinha ali, né? Não julgar, né? Se colocar à disposição, né? Buscar esses espaços de saúde que a gente tem nos territórios, participar de grupos da comunidade, né? Fortalecer os espaços de saúde que existem no nosso bairro, no meu bairro. Então, que a gente consiga cada vez mais estar presente nos espaços de saúde, né? Estar presente em grupos com os profissionais, a gente consiga também, né, ter essa escuta acolhedora com alguém que está em sofrimento, ou da gente buscar ajuda, mas principalmente aproveitar esse mês para que a gente consiga cada vez mais falar sobre esse tema do jeito que a gente está falando aqui, focando na promoção da vida, né? Não focando no sofrimento, mas focando em que espaço eu devo procurar ou onde ir quando eu estou no sofrimento, né? Então, a gente consiga falar cada vez mais sobre esses espaços de promoção da vida e promoção de saúde mental, né? Que os profissionais que estão nos ouvindo agora, que estão nos assistindo, estejam atentos a isso, né? Para quem está buscando ajuda. Porque muitas vezes, assim, quem está em sofrimento, quando ele vai no serviço de saúde, ele não fala diretamente sobre isso, né? Ele fala que está se sentindo estranho, que está com uma dor, né? Ele vai se abrindo já aos fez poucos. Exames e não apareceu nada nos exames. Ou é aquela pessoa que vai toda semana, né? Ali no posto de saúde, mas não consegue desabafar ainda. Por isso que a importância do vínculo, né? Isso que eu estava falando tanto aqui da gente ter empatia. Com um vínculo e com uma postura empática, a pessoa consegue criar mais confiança, né, com esse profissional, com quem está ali na frente, e conseguir começar a conversar sobre o que está afetando. Né? Então, que esses profissionais que estão nos ouvindo agora consigam criar esse espaço seguro, né, para que quem está procurando ele, esse profissional, consiga ter coragem de falar também
sobre aquilo que está afligindo, né, sobre aquilo que está causando sofrimento mental. E o comitê tem conseguido trabalhar ou criar campanhas, ações dentro das escolas com as nossas crianças e adolescentes? Sim. Com esse aumento, né, dos números dos jovens, né, cometendo tentativa de suicídio, cada vez mais instituições de ensino estão nos procurando, né, como uma forma de apoio de como conversar com esses jovens. Que esses profissionais que estão em contato direto estão, assim, assustados, né, com isso Sim, que está se acontecendo, preocupam, né? E quando a gente fala em tentativa de suicídio, a gente fala também sobre lesões autoprovocadas, que está cada vez mais presente nos jovens, que são aqueles cortes, arranhões que às vezes os jovens fazem no braço ou na perna. As pessoas que cometem essas lesões autoprovocadas são pessoas que estão em sofrimento, né? Que é um fator de risco para uma tentativa de suicídio. E cada vez mais profissionais estão observando esse aumento desses episódios nas escolas também. Então procuram um comitê para que a gente consiga conversar com esses jovens. Só que o mais importante quando o comitê faz ações em escolas também, é além de conversar com os alunos e com esses jovens, é de conversar com esses profissionais também que estão nas instituições de ensino. Né? Que a gente consiga também dar orientações para esses profissionais de que forma a gente consegue acolher e ouvir esses jovens. Né? Porque não adianta a gente só conversar ou dar ferramenta para esses alunos buscarem ajuda, e se os profissionais que estão ali em contato direto com eles não terem essa ferramenta para ouvi-los, né? Então, as ações que o comitê faz na escola é sempre assim, ações com os alunos, mas também com os profissionais, né? Orientando eles a perceberem essas mudanças de comportamento que algum aluno, alguma aluna pode estar tendo. O bullying, né, que infelizmente é cada vez mais presente em escolas, né? E de como isso é um fator de risco para um sofrimento mental e depois para uma tentativa de suicídio. Hoje a gente tem o cyberbullying também, né? Que é o bullying através das redes sociais e de como, assim, os profissionais, os próprios responsáveis e pais não podem menosprezar o poder que as redes sociais têm para esses jovens. A gente não pode pensar que, por exemplo, hoje o que a gente tem? Um jovem posta uma foto na internet, recebe um comentário depreciativo, e isso abala muito ele. O adulto pode pensar, que bobagem, é só um comentário. Nem conheço essa pessoa, nem sei quem é. É só um comentário. Só que para esses jovens isso tem um peso enorme. A gente não pode menosprezar isso. Esse é um erro que a gente está cometendo. A gente não está conseguindo perceber o impacto que a rede social e o impacto que o cyberbullying está tendo na saúde mental desses jovens. Né? Então fica a orientação para os profissionais e próprios pais ou responsáveis também enxergarem isso. Né? Se ali, como postou uma foto, não recebeu curtidas o suficiente, né? De como isso abala a autoestima, né? De uma adolescente, por exemplo, e de como ali o adulto pode pensar, nossa, que bobagem, é só uma foto com o número de curtidas. Só que isso tem um impacto enorme na saúde mental. É porque nós somos gerações diferentes, Exato. né? A gente não... Para nós a rede social foi algo que surgiu, eu, quarentona, né? Surgiu depois, a gente tem ali a rede social também como meio de se relacionar, de ter amigos, de falar com os familiares que estão longe, mas os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles já nasceram na era da internet, e ali a rede social é onde eles se comunicam, muitos amigos, e tem o seu relacionamento, então tem um peso maior para eles realmente, né? Com certeza. E antes a gente tinha situações de bullying, né? Quando a internet não era tão, assim, acessível, o bullying acontecia na escola, esse jovem ia para casa e estava no ambiente seguro, né? Estava com os pais ali, com seus responsáveis. Hoje esse bullying ele sai da escola e vai para casa também desse jovem a partir da internet, né? Então ele não consegue se livrar desse vício de violência, né? Desse ciclo de violência que começa na escola e chega na casa também através da internet. Então ele está o tempo todo em sofrimento, né? Ou na escola, ali no espaço físico, ou na internet, nas redes sociais. Então por isso a gente sempre orienta esses profissionais que estão na escola. Enxergou uma situação de bullying, não deixa crescer, sabe? Não minimiza, não despreza esse episódio, tenta combater desde o início, né? Se o aluno trouxe alguma questão que sofreu na internet, ouve esse aluno, tenta criar estratégia de mitigar, né? De diminuir esse impacto desde o início. Né? Conforme a situação vai crescendo, a gente vai perdendo o controle disso, e quando vê a situação penetra, cresce de um jeito, né? Que já afetou completamente a saúde mental desse jovem. Então isso é algo que a gente está
ainda percebendo, né, e tentando avançar nesse campo dos profissionais que lidam com esse jovem, né? O impacto que essas redes sociais, que a internet tem nos jovens e que a gente não pode menosprezar. E para quem está nos ouvindo, que caminhos existem hoje no Rio Grande do Sul para buscar ajuda ou se engajar nas ações de promoção da vida? Hoje fica o convite, né, para quem é profissional, para quem é da sociedade civil, para quem mora num território assim que tem um comitê municipal de promoção da vida, que faça parte desse comitê, né, ajude o comitê a pensar estratégias, a fazer campanhas. Como é que eu sei se meu município tem um comitê de promoção da vida? Entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde do seu município, né, converse, pergunte se seu município tem comitê, né, tenta participar desse comitê, fazer campanhas, fazer ações, ajudar a gente cada vez mais qualificar as ações do comitê. E assim, se está em sofrimento, né, busca ajuda, né, vá na unidade de saúde mais próxima da sua casa, converse com alguém, compartilhe o que está sentindo, né. A gente tem um serviço super importante também que a gente sempre acha importante divulgar, e aqui é um espaço super importante da gente divulgar também, que é o Centro de Valorização da Vida, é o CVV. É um serviço gratuito de atendimento telefônico, onde profissionais capacitados estão prontos para te acolher através de uma chamada a partir do número 188. É um serviço que funciona 24 horas, de domingo a domingo, e que nesse número tem profissionais capacitados prontos para ouvir e acolher quem está em sofrimento. Então, estou em casa sozinho, estou me sentindo angustiado, não quero conversar com alguém pessoalmente, que ligue para o 188, Centro de Valorização da Vida, e busque ajuda. O recado principal é esse, né? Está em sofrimento mental, busca ajuda, e se vê alguém que está em sofrimento mental, vê alguém que está mudando de comportamento, que também ofereça ajuda, ofereça um ombro amigo, né? Converse com essa pessoa também. Somente assim a gente vai conseguir avançar nesse campo de saúde mental, e somente assim a gente vai conseguir reduzir esses números que tanto assustam, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tu trouxeste agora, Bruna, a questão dos números. Nós temos esses índices, realmente nós estamos crescendo, tanto nas tentativas quanto na consumação. Quando a gente percebe uma série histórica de 10 anos, né, a gente percebe que 2022 e 2023 foram os maiores números que a gente teve de óbito por suicídio no Rio Grande do Sul, né? 2023 e 2022 foi um ano com um número bem alto, 2023 também, e 2024 são números que estão sendo fechados, ainda tendem a se repetir. Então, eu repito, né, o Rio Grande do Sul historicamente sempre teve esses números altos, né? Só que se a gente observa numa série histórica, os últimos anos foram os maiores números que a gente teve de óbito por suicídio no nosso estado. Então, a gente está aumentando, né, esses números, então é algo que a gente tem que ficar alerta e é algo que a gente está estudando, né? Quem é que está morrendo por suicídio no nosso estado hoje, né? Onde estão os nossos maiores números de óbitos por suicídio? Hoje, se a gente olhar nossos números, né, aqui do nosso estado, quem mais morre por suicídio, como eu falei, são homens, e na faixa etária 60 anos mais. Então, são homens que já estão nessa faixa etária idosos, né? Já na aposentadoria. Isso, e por que isso acontece, né? A gente tenta, como eu falei, né? Não existe uma única causa, um único motivo. Mas a gente sabe, né, que às vezes são homens que se aposentaram, são homens que antes tinham um papel social, um papel na família que agora já não tem mais, né? Ou são homens que se veem solitários, ou são homens que se veem sem um emprego, sem uma rotina. Daí a gente volta para aquele problema, né? Não buscou ajuda, não busca um serviço de saúde, está em sofrimento, e ele vê como sua única saída para esse sofrimento é acabar com sua vida, né? Então, esses são os números que a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul, que a gente tem que impactar, né, fazer ações, conscientizar esse público a falar sobre esse tema também. Bruno, para encerrar então esse momento, eu queria te pedir as suas considerações finais. Então, mais uma vez agradeço o convite, né, e a oportunidade de a gente estar aqui falando sobre esse tema. E também fica o nosso convite para que a gente consiga falar sobre esse tema, né, sobre esses números que nos assustam, além do Setembro Amarelo, né, nos 12 meses do ano, que a gente consiga ainda avançar sobre essa temática, né, e mais uma vez agradecer o espaço da gente estar aqui, né, que a gente consiga conversar com a população
sobre o sistema e conscientizar todo mundo, a quem está em sofrimento mental, a buscar ajuda também. Muito obrigada pela tua participação conosco. Conta aqui com o programa, quando tu quiseres trazer algum novo projeto, né, alguma ação que vocês estejam participando, que a gente precise chamar a nossa comunidade a participar junto. Então, está aberto aqui o canal e muito obrigada pela tua presença. A gente agora vai para um breve intervalo e já voltamos. Continua conosco. Pra saber de tudo, ela é o elo. Pra saber de tudo, ela é o elo. E agora nós vamos para o papo local de hoje com a nossa repórter Bruna Reis, que vai conversar com um profissional da saúde. E hoje o Papo Local está aqui no Hospital São Lucas da PUC, onde eu vou conversar com a psicóloga líder Aline Lopes sobre a preservação e a valorização da vida, como ajudar pessoas que estão passando por momentos de depressão e falar mais sobre esse tema. E eu estou aqui com a psicóloga líder Aline e eu quero falar sobre a prevenção da vida. Como a gente percebeu os sinais que uma pessoa está passando por sofrimento emocional? Olá, Bruna. Então, o que a gente pode falar um pouquinho aí, sim, sobre o sofrimento emocional, né? Primeiramente, né, de estar atento, assim, a própria pessoa e as pessoas que estão em volta, né, de estar atento daqui a pouco numa mudança brusca de comportamento, essa pessoa ficar mais retraída, ela ficar um pouco mais triste, né, daqui a pouco ela está um pouco mais ansiosa, ela apresentar dificuldade daqui a pouco no sono, na alimentação, ela ter falas de desesperança. Então, são alguns dos sinais que a gente fica atento aí de que algo não está bem. E como nós, como familiares e amigos, a gente pode acolher essa pessoa? A melhor forma, assim, Claro. As dicas para quem está em casa. Não, é importante sempre, assim, ouvir, estar disponível, né, para escutar essa pessoa sem julgamento, sem querer dar conselhos, porque a gente às vezes tenta auxiliar, mas a gente nunca sabe exatamente o que é bom para aquela pessoa, né, mas poder ter essa escuta e, quando também necessário, conseguir indicar que ele busque aí um atendimento, né, com um profissional da área de saúde mental para fazer essa avaliação, né, então que incentive essa busca também. Sim. E tem alguma plataforma que tu indica para buscar ajuda, algum livro que a pessoa pode indicar, alguns movimentos sutis, assim, que a gente pode fazer? Porque a gente também não tem certeza, né, do que a pessoa está passando, mas a gente tem algum certo indício, qual o melhor posicionamento? Né? Aí vai depender muito, claro, de cada pessoa, né? A gente tem uma rede de atenção aí também pelo SUS, né, de saúde mental, que a gente tem, então, os CAPs, as próprias unidades de saúde básica também conseguem orientar nessa busca, né? Tem pessoas que têm um convênio médico, seu convênio também tem profissionais, né, que podem estar auxiliando nesse sentido, né? Hoje existem algumas plataformas acessíveis de atendimento a nível de saúde mental, né, instituições de saúde que também têm esse atendimento. Aqui a gente tem, né, um ambulatório também para atendimento. Então, buscar esses locais que fiquem mais próximos, mais acessíveis e também dentro da condição financeira, claro, de cada um, e a quem, enfim, também precisar acessar o SUS também nesse sentido. E dentro dessa realidade nova que a gente está vivendo com as redes sociais, enfim, a gente tem mais informação. Tu acredita, na tua opinião, assim, a tua opinião pessoal ali, tu tem visto, assim, mais tabu, mais preconceito, ou hoje em dia isso caiu um pouco? Olha, eu acho que a gente ainda tem muita desinformação, muita informação aí errada, né, sobre questões de saúde mental, mas ela também tem um outro lado. Eu acho que isso, né, tem os dois lados, né, ela também favorece, enfim, trazendo mais informação para as pessoas, tendo um canal muitas vezes, mas tem que ter um certo critério de como ela é usada, né? Então ela pode tanto auxiliar quanto prejudicar. A gente, assim, até na prática a gente nota que muitas vezes até pode auxiliar a prejudicar as pessoas no sentido de cobrança, ou num sentido, às vezes, até daqueles desafios que a gente vê, às vezes, né, de autoagressão, automutilação. Então pode ter um prejuízo, mas ele também, se bem usado, pode ter um benefício no sentido de qualificar, né, de trazer uma informação correta aí realmente. Eu acho que selecionar, né, onde a gente busca informação, a gente compartilha tanta coisa, né, hoje nas redes sociais, principalmente trazendo de bem-estar, dessa questão, né, de saúde mental. Então, acho que é sempre bom a gente buscar, né, ver se é realmente um psicólogo que está falando sobre o tema,
né? Verificar sempre as fontes. Tu indica alguma fonte assim para o pessoal de casa? Olha, eu acho que é importante realmente buscar, e a gente tem, né, tanto os conselhos de psicologia, a gente tem a Sociedade de Medicina, que tem algumas fontes aí que são mais importantes. Eu acho que nesse mês a gente também fala algumas campanhas linkadas, que tem o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, né, e que também tem o Disque, né, 188 ali, que também é um canal importante. Então, para buscar essas fontes realmente que são mais aí corretas, sérias, que vão né? ter, com certeza, vão ter realmente aí uma informação mais correta para essas pessoas. E assim, claro, como a gente também tem, o próprio Ministério da Saúde, ele tem diversas cartilhas voltadas para a saúde mental. Então, são aí umas fontes confiáveis de informação. Isso. Fontes seguras para a gente conseguir e se manter, né, valorizando a vida nesse tema tão importante que é o Setembro Amarelo. E eu queria falar com você também, Aline, sobre a questão da esperança, para a gente deixar uma palavra de esperança para quem está nos assistindo também. Eu acho que é importante a gente salientar, né, que o adoecimento a nível de saúde mental, ele é um adoecimento assim como o outro qualquer e que requer um tratamento, né, que as pessoas não tenham esse estigma, né, ou esse receio de buscar, né, então que ela busque auxílio porque ela não está sozinha. Muitas pessoas estão passando por isso, mas a gente nota que quando as pessoas buscam essa ajuda, elas costumam ficar bem, né, então isso é importante, né, conseguir buscar o quanto antes, saber que tem profissionais que podem ajudar, né, tem pessoas que vão estar ali para compartilhar e auxiliar ela, né, então isso é importante realmente a gente deixar claro. E às vezes a pessoa está passando por um momento delicado, né? Que é só uma fase, claro. Né? Tem gente que realmente já tem já está passando por um processo há mais tempo e tem gente que se viu nesse momento novo agora, não sabe como buscar ajuda. Então vamos deixar uma palavra de esperança para quem está passando, talvez, né, por um momento delicado, que a gente pode buscar ajuda, e que isso é comum, isso é algo que faz parte, infelizmente, para muitas pessoas a nível da vida, mas é isso, né? Buscar um tratamento, buscar aí realmente um atendimento especializado, assim como outras, né, outras patologias que a gente fala, né? Eu costumo às vezes dizer, bom, se tu tá com algum problema orgânico, tu vai buscar um médico. Por que não, se for alguma coisa de saúde mental, buscar um psiquiatra, um psicólogo? Exato. Então fazer essa busca aí para que possa, enfim, ter uma melhor qualidade de vida, que é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer, é isso que a gente deseja para você. E esse foi o Papo Local de hoje. Muito obrigada, Aline. Não é nada. Que a gente continue valorizando a vida. Obrigada. Muito obrigada, Bruna, pela tua contribuição. E agora a Bruna vai trazer para nós um bate-papo com um profissional que vai falar sobre a importância do exercício físico para a nossa saúde mental. Contigo, Bruna. Saber de tudo, ela é o elo. E hoje o Papo Local vai às ruas, ou melhor, à academia, para escutar mais sobre o tema do exercício físico em conexão com a saúde mental. A gente vai escutar o empresário e treinador Jefferson sobre o tema. E eu estou aqui com o Jefferson, que ele é empresário e treinador físico. Eu quero escutar de ti, Jefferson, qual é a conexão, na tua opinião, com o exercício físico com bem-estar e saúde mental? Então, na verdade, hoje em dia, eu estava até comentando antes com alguns alunos aqui, que muitas pessoas estão ficando muito tempo sozinhas e a solidão já tem estudos que comprovam que está comparado a fumar maços de cigarro por dia. Então, muitas vezes as pessoas vêm, não querem conviver em ambientes, em comunidade, como treinar crossfit, treinar musculação, fazer parte de um grupo que pratica atividades físicas, que é algo saudável, e acaba ficando muito tempo sozinha. Então, às vezes a pessoa acha, eu não fumo, eu me alimento bem, ou eu pratico exercício em um local muito sozinho e acaba não vivendo esse benefício da saúde emocional, né? Porque hoje em dia a gente vive numa era que precisa não só da saúde física, numa saúde estética, de performance, mas também numa saúde social e uma saúde geral, mais holística, né? Então hoje as pessoas estão precisando mais disso, umas já despertaram, mas na verdade a grande maioria não sabe. Por isso que acontece grandes problemas de saúde emocional, porque as pessoas ficam com problema nas emoções e acabam não usando o exercício físico para ser uma forma de interagir, né? Interagir e fazer essa interação social entre as pessoas. E aqui vocês estimulam isso? Isso, a gente tem há 17 anos a academia, né? E nos últimos 3 anos a gente faz muito mais eventos. Então,
A gente procura fazer café da manhã e levar as pessoas de dentro da academia para fora da academia, né? Com 17 anos a gente fez uma pesquisa, quando a academia estava em aniversário, agora a gente fez uma corrida e a gente viu que milhares de alunos nunca tinham ido no gasômetro, nunca tinham ido caminhar no gasômetro. Então a gente leva pessoas lá para ver o nascer do sol, às vezes ver o pôr do sol, não só treinar em ambientes fechados, mas também ir em comunidade, chamar os seus amigos para interagir. E hoje em dia eu acredito que essa geração mais nova, ela tá, que despertou, né? Ela tá unindo todas as gerações e ela tá levando as pessoas para, em vez de ir para a festa, fazer coisas que talvez não são saudáveis, as pessoas estão indo em grupos praticar atividade física, principalmente em ambientes onde tem funcional, crossfit, e a musculação também a gente procura unir a comunidade para eles terem uma saúde social e emocional melhor, né? E a estética é a consequência de tudo isso. Exatamente, até porque a prevenção da depressão é sair do isolamento, né? Buscar ajuda, buscar com quem conversar. Então a academia, principalmente a Perfect, ela tem esse desenvolvimento também social, né? Exatamente. Tem um livro que eu estava lendo esses dias, Você Aguenta Ser Feliz. E aqui a gente tem algumas pessoas que fazem triatlon, se preparam para Ironman e tal, que é o menor grupo, né? E lendo esse livro eu vi que depois da pandemia existe uma síndrome pós-pandêmica, onde talvez você que está vendo aí, antes você interagia mais, saía mais para a rua, via mais a tua família no final de semana, e hoje em dia a gente aprendeu a ficar sozinho durante a pandemia, mas tem muita gente que está vivendo esses 5 anos atrás ainda, que já passou e acaba não vivendo. E essa solidão é aquilo que eu falei no início da nossa conversa. É igual fumar maços de cigarro, tem pesquisas que depois a gente pode compartilhar aqui, e em vez de a gente estar treinando em grupo, fazendo coisas saudáveis em grupo, que é o exercício físico, né? Então aqui a gente acredita que um evento, né, por exemplo, em setembro, que é o mês da saúde emocional, a gente comemora aqui, a gente faz um costelão, onde enquanto tá assando o costelão, a gente tá treinando aqui, fazendo remo, fazendo alguns exercícios ali, e quando o costelão é assado, a gente fala, ó, ficou pronto ali, vamos comer, vamos fazer uma coisa junto. Tem gente que vem só para comer o costelão, mas daí eu vou treinar também para fazer esse equilíbrio, né? É muito importante essa conexão, né? Estar com as pessoas e também se sentir bem, né? Um pouquinho da estética na tua visão atual hoje. As pessoas vêm ainda querendo atingir um corpo específico, estético. Isso pressiona mais a saúde mental ou auxilia? Eu acredito que para algumas pessoas que têm um nível de desenvolvimento emocional, eu falo que as nossas emoções, tem gente que ainda vive num analfabetismo emocional, né? E se você conhece as emoções básicas, como medo, alegria, raiva, tristeza, que é uma análise transacional, né? A gente prepara os nossos treinadores para isso, nossos funcionários para entender e ter esse básico do emocional. As pessoas que têm esse conhecimento mais emocional, elas vêm por outro objetivo sem ser estética, mas a grande maioria das pessoas começa pela estética, a gente aproveita esse apelo, a pessoa vem, ela começa a querer emagrecer e ela entende que é muito mais que isso. Ela entende que o resultado imediato, depois que tu tá fazendo um tempo de atividade física, tu treinou, no mesmo dia tu já vai ter aquele resultado, que é se sentir melhor por causa da dopamina, serotonina, endorfinas, que são a fisiologia que o exercício te proporciona, né? Mas hoje em dia a gente tem que ter uma conexão entre estética, saúde e performance, e eu acho que a conexão de tudo isso é o wellness, é o famoso wellness, que é o bem-estar, e a gente hoje procura promover esses encontros com atividade física para a gente conseguir fazer os alunos tomar consciência que a estética vai ser consequência de um bom sono, de uma boa saúde social, de um relacionamento com as pessoas, e a gente não ficar muito tempo sozinho, né, e ficar mais tempo em comunidade. Eu acho que fica nosso apelo aqui, então, né, para a gente se conectar com mais pessoas, se sentir melhor e ainda contribuir, né, para o nosso desenvolvimento pessoal e físico. Então, eu queria saber a tua opinião, né, Jefferson, sobre essa questão, uma dica que tu daria para quem está nos assistindo hoje. Está no sofá. Eu vi que na tua pergunta tu falou que às vezes o apelo estético, as pessoas começam causa uma pressão, né? E o da performance também. Eu quero fazer uma meia maratona, correr, as pessoas... Tá em alta, né? Tá em alta corrida, as pessoas começam a se pressionar muito, mas eu tenho pesquisas aqui dentro da academia, são quase 17 anos, são mais de 4, 5 mil alunos treinando aqui, entre alunos que têm plano e de Gympass, outras modalidades que tem. E eu vejo que existe o poder das 3 horas,
né? Então, se tu treinar 3 horas por semana, segunda, quarta e sexta, 1 hora, tu já vai ser uma pessoa que vai ficar muito melhor, vai trabalhar melhor, vai dormir melhor. Então, focar no simples, né? Fazer algo simples, não se cobrar para, eu vou treinar todo dia. Aquela história que é todo dia de treino não é verdade, né? Adaptar para sua realidade. Adaptar para sua realidade e iniciar e fazer. E evitar ficar muito tempo sem treinar, né? Não esperar se, eu tenho tempo para treinar, eu vou treinar. Não, botar esses 3 dias na semana para começar. Se der, vai aumentando um pouquinho a cada semana para evitar lesão. E a pesquisa que a gente tem é que quando o aluno ele fica 10 dias sem treinar, eu até postei na minha rede social hoje, ele tende a ficar meses sem treinar. Então, se ele ficar 10 dias sem ter frequência ali no nosso sistema, 50% dos alunos vão ficar muito tempo sem treinar. Se ele ficar 21 dias, ele pode ficar até 1 ano sem treinar. Então, evitar deixar passar, faz só 30 minutinhos, mas não fica muito tempo sem treinar. Faça o possível, né? Mas faça e crie esse hábito, né? Porque a gente cria o hábito de ficar parado e também de se cobrar, de repente, né? Então, esse apelo do Setembro Amarelo é para isso. Quero agradecer, então, Jefferson, as tuas dicas preciosas. E fala mais da tua rede social para o público te acompanhar também. A minha rede social é Jefferson, com 2 Fs, Feijó23, e a da academia, @Perfect Academia. Venha nos visitar aí e treinar, ser mais feliz, que a gente fala. Quem treina é mais feliz. É isso mesmo. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada, Bruna. Como é importante a gente separar um tempinho no meio da rotina para fazer o nosso exercício físico e ter energia para cumprir todos os compromissos. E agora, uma palavra motivadora para o teu coração no nosso Fé em Ação. A palavra de Deus, no Salmo 23, ela diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Você tem fé suficiente para entender isto? Entender, né, que o Senhor deixou um recado para nós, não simplesmente para a Bíblia ficar aberta na nossa casa e achando que assim, você lendo apenas, o Senhor será o seu pastor e nada vai te faltar. Você tem que ter fé suficiente para saber que isso vai se cumprir na sua vida e na sua família. Então, talvez você esteja passando por um momento de angústia, um momento difícil, e você não está entendendo por que está acontecendo isso. Eu te digo, olhe para a palavra. A palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina o nosso caminho. Então, ele vai ser o seu pastor quando você deixar ele te pastorear. Então, preste muita atenção nisso. Se isso está se cumprindo na sua vida, com certeza você vai colher os resultados de tudo isso. Ok? Então, vou deixar para você o Salmo 23, mas ele realmente fazendo algo no seu coração. Então, que a fé que você tem, mesmo que seja pequena, ela aumente agora, né? Diante disso. Leia com fé, crendo, porque todo aquele que crer receberá. Então, todo aquele que bate a porta, ela se abrirá. E eu tenho certeza que isso vai acontecer na sua vida, né? Para a honra e glória do nosso Senhor. Você ainda vai testemunhar disto, né? Obrigado. E esse, então, é o nosso LOL, finalizando com essas palavras motivacionais para nossa semana. Beijo no coração, espero você semana que vem. Atualidade.